Você está sendo roubado neste exato milissegundo. E o ladrão não está com uma arma apontada para a sua cabeça. Não está levando o seu dinheiro, o seu carro ou as chaves da sua casa. Ele está roubando algo infinitamente mais valioso. O único ativo no universo que, uma vez gasto, nem todo o ouro do mundo pode comprar de volta. A sua atenção. A sociedade moderna foi arquitetada para ser um gigantesco e implacável mercado de atenção, onde pessoas medíocres, parasitas emocionais e manipuladores baratos competem diariamente para arrancar de você a sua energia vital. Pense nas últimas 24 horas da sua vida. Quantos minutos você perdeu discutindo mentalmente com um idiota que cruzou o seu caminho? Quanta energia você gastou tentando provar o seu valor para alguém que secretamente deseja a sua ruína? Quantas vezes o seu sangue ferveu por causa de uma provocação barata, uma fofoca inútil ou um comentário sarcástico disfarçado de brincadeira? Se a sua resposta for mais do que zero, você está perdendo o jogo da vida. Você está entregando a coroa do seu império mental para os bobos da corte. O homem fraco acredita que precisa responder a todas as ofensas. Ele acha que bater de frente, gritar mais alto e ter a última palavra é uma demonstração de força. Essa é a ilusão dos perdedores. A verdadeira força, o poder mais sombrio, castrador e implacável que um ser humano pode exercer sobre o outro, não é o ataque. É a aniquilação total da existência alheia através da arte de ignorar. Se você está exausto de ser um fantoche reativo, se você quer parar de sangrar a sua energia para pessoas que não merecem sequer pisar na sua sombra, e se você está pronto para se tornar uma parede de gelo e titânio, deixe o seu like agora. Esse clique não é apenas um botão, é o portão de ferro da sua mente se fechando para os fracos. Você está prestes a descobrir a arma nuclear da psicologia humana. Para dominar a arte de ignorar, você precisa primeiro entender a economia oculta da alma humana. A atenção é a moeda da existência. Quando você presta atenção em alguém, você está literalmente transferindo vida da sua bateria para a bateria dessa pessoa. As pessoas tóxicas, os invejosos e os narcisistas são buracos negros ambulantes. Eles não conseguem gerar a própria luz, o próprio valor ou a própria felicidade. Eles dependem absolutamente de extrair isso de você. Quando eles te provocam, te criticam ou te ofendem, eles não estão buscando resolver um problema. Eles estão jogando uma isca. Eles precisam que você se irrite. Eles precisam que você se justifique. Eles precisam que você perca o sono. A sua raiva é o banquete deles. A sua tristeza é o oxigênio deles. O momento em que você abre a boca para se defender é o momento em que a transação é concluída. Você entregou o seu ouro em troca de lixo emocional. O soberano, aquele que governa a si mesmo, inspirado na frieza calculada de imperadores como Marco Aurélio, entende essa dinâmica predatória. Ele sabe que a indignação é um luxo muito caro para ser gasto com mendigos espirituais. Ignorar, portanto, não é um ato de passividade, covardia ou fuga. Ignorar é um ataque tático de fome. Quando você ignora alguém com maestria, você corta a linha de suprimentos dessa pessoa. Você a condena a morrer de inanição emocional. Ela joga a isca e a isca cai no vazio absoluto. Não há som, não há impacto, não há recompensa. O desespero que toma conta da mente de um manipulador quando ele percebe que você simplesmente revogou o direito dele de existir no seu universo é a vingança mais doce e letal que você pode experimentar. Mas ignorar não é apenas virar o rosto e fingir que não ouviu. Fingir exige esforço. E se você está fazendo esforço, o outro ainda tem poder sobre você. A verdadeira arte de ignorar nasce de uma profunda e enraizada indiferença existencial. É a internalização da premissa de que o outro é tão insignificante no mapa da sua jornada que a opinião ou a ação dele tem o mesmo impacto na sua vida que o bater de asas de uma mosca em outro continente.
Quando um cachorro late para você por trás de um portão, você não para na rua. Abaixa no nível do cachorro e começa a latir de volta para tentar convencê-lo de que você é o dono da rua. Você simplesmente continua caminhando, focado no seu destino, porque você reconhece a hierarquia da natureza. Você é um homem. Ele é um animal agindo por instinto. Quando um ser humano medíocre te ataca, motivado pela própria insegurança, pela inveja do seu brilho ou pelo puro tédio da própria vida miserável, ele é o cachorro latindo no portão. Descer ao nível dele para debater é uma ofensa à sua própria inteligência. Ao escolher ignorar, você está enviando uma mensagem silenciosa que destrói o ego do oponente instantaneamente. A mensagem é: você não possui a estatura moral, intelectual ou espiritual necessária para que eu desperdice um único músculo da minha mandíbula respondendo a você. Isso não é arrogância, é proteção de patrimônio. O seu tempo é limitado, a sua energia é finita. Cada palavra que você usa para rebater um imbecil é uma palavra a menos que você poderia usar para construir o seu legado, fazer dinheiro, amar a sua família ou fortalecer a sua mente. O homem que entende o valor do seu próprio tempo se torna perigosamente seletivo sobre quem merece a sua voz. O poder implacável do silêncio reside na tortura do vácuo. O ser humano é biologicamente programado para buscar fechamento, para buscar uma resposta. Quando alguém ataca, ele espera uma reação igual e contrária. Ele cria um roteiro na própria cabeça de como a discussão vai se desenrolar. Ao aplicar a arte de ignorar, você rasga o roteiro dele bem na frente dos seus olhos. Você não dá a ele a satisfação da sua raiva, nem a validação da sua tristeza, nem o prêmio da sua justificativa. Você o deixa preso no vazio, e no vazio, o eco da própria estupidez dele começa a soar cada vez mais alto. O constrangimento de atacar uma parede de pedra que não reage é um veneno que corrói o ofensor de dentro para fora. Ele começa a duvidar de si mesmo. Ele começa a se sentir minúsculo, irrelevante e ridículo. E o mais fascinante desse processo é que você não precisou sujar as suas mãos. Você não violou a sua paz. Você venceu a guerra sem sequer ter se vestido para a batalha. O silêncio absoluto, mantido com a postura de um rei que observa os camponeses brigando na lama, é a maior demonstração de superioridade que existe no comportamento humano. Neste primeiro bloco da nossa doutrina, você abriu os olhos para a grande guerra silenciosa que drena a sua vida. Você entendeu que a atenção é o seu ouro e que pessoas tóxicas são ladrões desesperados por uma moeda. Você aprendeu que responder é financiar a miséria alheia, enquanto ignorar é condenar o inimigo à morte por inanição emocional. O diagnóstico foi brutal. Se você reage, você é um escravo. Agora, a teoria do silêncio está plantada na sua mente, mas o mundo real é barulhento e invasivo. O que acontece quando o agressor insiste? O que você faz quando a ofensa não é direta, mas disfarçada de conselho ou de brincadeira passivo-agressiva na frente de outras pessoas? Como aplicar o apagamento de alguém sem parecer que você está com medo de confrontar a situação? No próximo bloco, vamos dissecar a mecânica do olhar de vidro e a dinâmica do fantasma. Vou te ensinar exatamente o que fazer com a sua linguagem corporal, com a sua respiração e com os seus olhos nos 3 segundos fatais após receber uma provocação. Você vai aprender a transformar a sua presença física em uma câmara frigorífica que congela qualquer tentativa de intimidação. Prepare-se para aprender como apagar um ser humano da realidade usando apenas a sua postura. Você já dominou a teoria da escassez da atenção. Você entendeu que a sua energia vital é o banquete que os ratos sociais desejam devorar e que ignorar é a tática suprema de estrangulamento emocional. Mas a filosofia de gabinete desmorona quando o sangue ferve.
A teoria é inútil quando o agressor está a meio metro de distância, com um sorriso de deboche no rosto, disparando uma ironia venenosa no meio de uma reunião de trabalho ou em um jantar de família, diante de uma plateia que secretamente anseia por ver você perder o controle. O instinto primitivo do homem medíocre, herdado de milênios de evolução em selvas brutais, é acionado em frações de segundo. A amígdala cerebral sequestra o córtex pré-frontal. A adrenalina inunda a corrente sanguínea. As mãos suam, a respiração fica curta e a boca se abre automaticamente para disparar o primeiro contra-ataque que a raiva conseguir fabricar. E é exatamente nesse instante, nesse exato e microscópico intervalo de tempo, que você entrega a sua coroa. O manipulador venceu, pois ele provou ao mundo e a você mesmo que ele é o mestre da sua biologia. Para que a arte de ignorar se torne uma arma de aniquilação real, você precisa dominar o seu próprio corpo antes de dominar a mente do inimigo. Você precisa instalar a dinâmica do fantasma e a mecânica do olhar de vidro. O soberano não reage, ele paralisa o tempo. Quando a ofensa, a fofoca ou a piada passivo-agressiva atinge os seus tímpanos, a sua primeira ação é não fazer absolutamente nada. Você aplica um freio de mão violento nos seus instintos básicos. Nesses 3 segundos cruciais após a provocação, você não desvia o olhar de vergonha, nem franze a testa de ódio, nem força um sorriso de nervosismo. Você relaxa deliberadamente os ombros e puxa o ar para o fundo do abdômen. Esse controle respiratório manda uma mensagem química para o seu cérebro dizendo que não há ameaça real, apenas um ruído irrelevante no ambiente. Enquanto a sua biologia se acalma, a mecânica do olhar de vidro entra em ação. A forma como você olha para um provocador determina quem sai da sala como o rei e quem sai como o bobo da corte. A maioria das pessoas, ao tentar ignorar alguém, comete o erro letal de olhar para o chão, olhar para o celular ou virar a cara rapidamente. Isso não é ignorar, isso é fugir. Fugir comunica medo, desconforto e submissão. O agressor percebe que te feriu e se alimenta da sua fuga. O olhar de vidro é o oposto absoluto da fuga. É uma invasão psicológica. Quando a pessoa termina de proferir a ofensa ou a brincadeira de mau gosto, você ancora os seus olhos diretamente nos dela. Mas não é um olhar de raiva, não é um desafio de macho alfa de bar. E definitivamente não é um olhar de indignação. É um olhar vazio. É um olhar translúcido, pesado e clínico. Você a encara com a mesma frieza monótona e o mesmo distanciamento emocional com que um biólogo entediado observa um inseto se debatendo em um vidro. Você não a enxerga como uma ameaça ou como um igual. Você a reduz a um fenômeno biológico desinteressante. Você está olhando através dela como se ela fosse feita de vidro. O predador emocional, o valentão ou o manipulador narcisista espera uma reação enérgica. Ele quer que você devolva o ódio ou mostre o medo. Quando ele encontra apenas o vazio absoluto nos seus olhos, um vazio que dura 3, 4, 5 segundos torturantes, o sistema nervoso dele entra em colapso. O silêncio repentino e o seu olhar morto criam um vácuo de pressão insuportável no ambiente. Ele percebe, com um terror frio subindo pela espinha, que o ataque dele falhou miseravelmente, que ele se expôs ao ridículo e que você não o considera digno de um único fonema. Ele se enforca na própria corda. É neste ponto de estrangulamento social que a dinâmica do fantasma se completa. O olhar de vidro paralisou o inimigo e o expôs ao ridículo do próprio eco, mas a aniquilação total exige a remoção física da sua presença. Depois de sustentar aquele silêncio gélido e constrangedor o tempo suficiente para que a pessoa engula seco ou desvie o olhar primeiro, você simplesmente volta a fazer exatamente o que estava fazendo antes da interrupção. Se você estava lendo,
Você volta os olhos para o papel. Se estava conversando com outra pessoa, você retoma a frase do exato ponto onde parou, sem alterar uma oitava do tom da sua voz, como se uma mosca tivesse passado zumbindo e ido embora. Se você estava andando, você continua o seu caminho. Essa é a dinâmica do fantasma. Você transforma o ofensor em uma assombração invisível que não tem massa, não tem voz e não tem capacidade de interagir com o mundo físico do soberano. Pense na humilhação esmagadora de tentar ferir alguém, preparar uma ofensa calculada e ser tratado não como um inimigo perigoso, mas como um fantasma que não existe. Discutir concede status ao oponente, ignorar rouba o status dele. Quando isso acontece em público, o efeito é ainda mais devastador. O palhaço do escritório que faz uma piada às suas custas para arrancar risadas do grupo depende da sua reação para validar a piada. Se você reage com raiva, ele diz que você não tem senso de humor. Se você ri de nervoso, você aceita a submissão. Mas se você aplica o olhar de vidro, deixa o silêncio pairar pesadamente sobre a sala por longos segundos e depois vira as costas para conversar com outra pessoa sobre um assunto técnico, a piada morre no ar. O ambiente fica denso. Os outros percebem instantaneamente a mudança na hierarquia de poder. O engraçadinho passa vergonha pública, porque a tentativa dele de buscar atenção foi tratada por você com o mesmo desprezo cirúrgico que um rei dedica a um mendigo embriagado gritando na rua. Ele nunca mais ousará testar as suas fronteiras, porque o custo psicológico da rejeição silenciosa foi alto demais. Transformar o seu corpo e a sua presença em uma câmara frigorífica exige que você abandone a vaidade de querer ter a última palavra. O ego humano odeia o silêncio. O seu ego vai gritar dentro da sua cabeça, implorando para você soltar aquela resposta perfeita, aquela frase lapidar que você sabe que destruiria os argumentos do outro. Cale a boca do seu ego. Ele é um general burro que quer ganhar uma batalha inútil, arriscando perder a guerra da paz de espírito. A última palavra é o prêmio de consolação dos idiotas. O verdadeiro mestre da guerra psicológica sabe que a vitória não está em destruir o argumento do oponente, mas em destruir a relevância do oponente. Quando você domina essa mecânica corporal, a sua aura muda. As pessoas, de forma subconsciente, sentem o peso da sua estabilidade. Os manipuladores farejam de longe que você não é uma fonte viável de alimento emocional, porque o seu cofre está trancado, a sua respiração é calma e os seus olhos não refletem o medo deles. Você se torna um monolito inabalável no meio do ruído histérico da humanidade. O apagamento do outro se torna um ato de higiene pessoal, uma limpeza diária do seu território mental. Neste segundo bloco, nós descemos da teoria para as trincheiras da fisicalidade. Você aprendeu a congelar os instintos básicos com o controle da respiração. Você descobriu o poder letal do olhar de vidro, uma arma silenciosa que disseca e expõe a insignificância do agressor. E você dominou a dinâmica do fantasma, a arte suprema de tratar um inimigo não como um oponente, mas como uma ausência no espaço e no tempo. O diagnóstico corporal foi concluído. Você deixou de ser um feixe de nervos reativos e passou a ser uma escultura de gelo e inteligência. O mundo exterior percebeu que bater de frente com você é como socar um buraco negro. No entanto, a guerra da ignorância intencional tem um nível muito mais profundo e obscuro. O que acontece quando os ataques não vêm de desconhecidos inconvenientes ou de colegas invejosos, mas das pessoas que dividem o mesmo teto que você? Como você aplica a arte do apagamento contra um narcisista que conhece os seus pontos fracos desde a infância, contra um parceiro que usa a chantagem emocional como arma diária, ou contra as pessoas que manipulam a sua culpa para te manter preso em ciclos de abuso? No próximo bloco, vamos explorar a quarentena emocional e a estratégia da pedra.
cinza. Você vai aprender a construir fronteiras de concreto no coração da sua própria casa e da sua vida íntima. Vou te ensinar a neutralizar os manipuladores familiares mais sofisticados do mundo, cortando o suprimento de dopamina deles na raiz. E como usar o tédio estratégico para fazer com que as pessoas mais tóxicas da sua vida decidam, por vontade própria, abandonar o seu território. Prepare-se para realizar a cirurgia mais delicada e sangrenta da sua libertação pessoal. Você blindou o seu corpo contra o mundo exterior. Você dominou a mecânica do olhar de vidro e a dinâmica do fantasma, transformando-se em um monolito de gelo diante de estranhos, colegas de trabalho invejosos e idiotas casuais que cruzam o seu caminho. A rua agora é o seu território dominado. Mas a suprema provação da filosofia estoica, a trincheira mais sangrenta e claustrofóbica da guerra psicológica, não é travada com pessoas das quais você pode simplesmente virar as costas e ir embora para sempre. O verdadeiro teste do seu império mental acontece do lado de dentro das suas próprias muralhas. Acontece quando a ofensa, a manipulação e a chantagem emocional vem de pessoas que dividem o mesmo teto que você, que compartilham o seu sangue ou que detêm algum nível de autoridade estrutural sobre a sua vida. Uma mãe controladora, um cônjuge narcisista, um parceiro de negócios abusivo. Essas pessoas são os predadores mais perigosos do ecossistema porque elas possuem o mapa completo das suas vulnerabilidades. Elas conhecem os seus gatilhos, sabem onde estão enterrados os seus medos de infância e usam a intimidade como uma gazua para arrombar o cofre da sua paz de espírito. Se você tentar usar o silêncio punitivo clássico ou o olhar de vidro de forma agressiva contra um manipulador íntimo, ele usará isso contra você. Ele vai se vitimizar, acusar você de ser abusivo, frio ou insensível, escalando o drama para níveis teatrais absurdos, porque ele sabe que você não pode simplesmente evaporar da sala todas as vezes. Para sobreviver a esse veneno doméstico e subjugar vampiros emocionais inevitáveis, você precisa aplicar a quarentena emocional através da técnica mais devastadora da psicologia moderna, a estratégia da pedra cinza. O objetivo aqui não é vencer uma discussão. Discutir com um narcisista é como lutar na lama com um porco. Depois de algumas horas você percebe que está sujo, exausto e que o porco está adorando. O seu único objetivo é se tornar a criatura mais desinteressante, monótona e frustrante que já caminhou sobre a terra. A estratégia da pedra cinza é o apagamento da sua alma das interações cotidianas com o manipulador. Quando o agressor íntimo começa a provocar, a criticar as suas escolhas ou a desenterrar erros do passado para gerar culpa, o seu instinto primitivo de sobrevivência grita para que você se defenda, grita para que você explique as suas razões, grita para que você prove que ele está errado. Mas é exatamente essa alta voltagem emocional que ele quer consumir. A sua defesa enérgica é o banquete dele. A sua voz embargada de raiva é a sobremesa. Ele se alimenta da prova viva de que consegue desestabilizar o seu núcleo. Para aplicar a pedra cinza, você corta o suprimento de dopamina dele na raiz. Você continua fisicamente presente, mas psicologicamente inatingível. Você passa a responder a todas as investidas com a empolgação de um funcionário público lendo uma lista telefônica. As suas respostas tornam-se murais curtos e factuais. Sim, não, talvez, entendo. Que pena que você pensa assim. Você não justifica, você não explica, você não tenta convencer. Você remove toda e qualquer coloração emocional da sua voz e do seu rosto. Imagine uma pedra cinza no meio de um jardim. Ela não é bonita, não é feia, não se move, não emite som. Você não conversa com a pedra, você não sente ódio da pedra, você simplesmente a ignora, porque ela não oferece estímulo algum.
Quando você se transforma nessa pedra cinza diante do drama do manipulador, você o priva da moeda de troca que ele mais deseja, a sua reação. Ele lança a isca da culpa e a isca bate na pedra. Ele tenta te ofender para gerar raiva e a ofensa bate na pedra. Você cria um muro de tédio absoluto entre a toxicidade dele e a sua sanidade. Nos primeiros dias ou semanas de aplicação da pedra cinza, o manipulador íntimo vai entrar no que a psicologia chama de explosão de extinção. Como um rato de laboratório que está acostumado a apertar um botão e receber comida, ele vai apertar o botão dos seus gatilhos emocionais e perceber que a comida não saiu. Desesperado, ele vai começar a apertar o botão com mais força, mais rapidez e mais agressividade. Ele vai dizer coisas terríveis, tentar te humilhar, inventar mentiras ou ameaçar o fim da relação apenas para testar se consegue quebrar a sua couraça de tédio. É neste momento crítico que o homem fraco cede e volta ao ciclo de abuso, acreditando que a técnica falhou. Mas o soberano sabe que a explosão de fúria do manipulador é a prova definitiva de que a técnica está funcionando de forma letal. O rato está em pânico porque o suprimento de energia vital foi cortado. Você deve manter a posição, mantenha a respiração baixa, a face de mármore e as respostas monossilábicas. Eventualmente, a biologia vence. O predador emocional odeia gastar energia com presas difíceis. Ele precisa de drama para se sentir vivo, e você não está fornecendo sequer uma gota de entretenimento. Consumido pela fome emocional e pelo tédio asfixiante de tentar brigar com uma parede, ele vai, por instinto de sobrevivência psicológica, afrouxar as garras. Ele vai começar a procurar outras vítimas, outras pessoas no círculo familiar ou no trabalho que ainda sejam reativas e fáceis de parasitar. Ele te deixa em paz, não porque passou a te respeitar, mas porque você se tornou um solo infértil para as sementes da loucura dele. Você venceu a guerra doméstica através do cansaço tático. Ao aplicar a quarentena emocional e se transformar em um mestre da pedra cinza, você realiza o expurgo mais brutal e silencioso da sua vida íntima. Você vai notar que certas pessoas simplesmente pararão de te ligar. Amizades de longa data que só existiam para despejar reclamações no seu ouvido vão desaparecer misteriosamente. Parentes que usavam o jantar de domingo como palco para humilhações passivo-agressivas vão parar de te dirigir a palavra. O homem não treinado chora essas perdas, acreditando que ficou isolado e solitário. O homem de mentalidade imperial celebra cada partida com uma taça de vinho em silêncio, pois sabe que o lixo acabou de se levar para fora sozinho. A irritação que os manipuladores sentem em relação à sua nova postura fria é a garantia absoluta de que as suas fronteiras de concreto estão operacionais. Você recuperou a posse da sua casa e da sua vida privada. Você fechou as torneiras por onde a sua vitalidade escoava para o esgoto da neurose alheia. A sua bateria social e mental agora está em 100% no final do dia. Você tem energia excedente para investir na sua saúde, no seu corpo, na sua riqueza e na construção do seu legado duradouro. Neste terceiro bloco, você realizou a cirurgia mais delicada da sua libertação. Você aprendeu a neutralizar manipuladores íntimos e narcisistas através da dieta de inanição emocional da pedra cinza. Você compreendeu que justificar as suas ações para quem quer a sua destruição é suicídio e que o tédio é a arma de repulsão em massa mais eficiente contra pessoas tóxicas. O diagnóstico das suas relações próximas foi concluído. Você parou de financiar o teatro do absurdo. No entanto, o apagamento das ameaças externas cria um novo e aterrorizante cenário. Quando a rua fica quieta e a sua casa fica em paz, você é deixado a sós com o silêncio. E para a maioria dos homens, o silêncio não é um amigo.
Quando não há mais idiotas no trabalho para ignorar e não há mais parentes tóxicos para aplicar a pedra cinza, o cérebro procura a próxima ameaça para focar. E se não encontrar nada lá fora, ele ataca para dentro. O que você faz quando o inimigo que precisa ser ignorado e silenciado é a voz dentro da sua própria cabeça? Como aplicar a arte de ignorar ao seu próprio juiz interno, às suas ansiedades antecipatórias e aos fantasmas dos seus fracassos passados? No próximo bloco, vamos invadir a cidadela interior para a batalha da desinfecção mental. Você vai aprender como transmutar a arte de ignorar pessoas na arte de assassinar pensamentos invasivos. Vou te ensinar técnicas sombrias de dissociação estoica para calar a ruminação, quebrar os ciclos de ansiedade na mesma fração de segundo em que eles surgem e transformar a sua mente em um cofre de tranquilidade inquebrável, imune até mesmo à sua própria autossabotagem. Prepare-se para executar o inimigo que dorme na sua cama e mora no seu crânio. Você trancou os portões de ferro da sua fortaleza e deixou o mundo exterior do lado de fora. Os estranhos barulhentos, os colegas de trabalho invejosos e até mesmo os manipuladores íntimos que dividiam o seu teto foram neutralizados pela inanição emocional da pedra cinza e pela dinâmica implacável do fantasma. Você cortou o suprimento de energia que alimentava os parasitas da sua vida e pela primeira vez em muito tempo, você respira o ar puro da solidão tática. O ambiente ao seu redor está finalmente sob o seu controle absoluto. A rua está quieta, a casa está em silêncio e ninguém mais tem o poder de apertar os seus botões emocionais. Mas é exatamente neste momento de paz aparente, quando não há mais inimigos físicos para ignorar e não há mais batalhas externas para lutar, que a maioria dos homens descobre a sua fraqueza mais patética e aterrorizante. Eles percebem que não suportam a própria companhia. O cérebro humano, moldado por milhões de anos de evolução em selvas brutais e hostis, é essencialmente uma máquina paranoica de detecção de ameaças. Quando você remove os leões, os chefes abusivos e os parentes tóxicos do ambiente, o seu cérebro primitivo entra em curto-circuito. Ele não foi programado para a paz absoluta. Ele foi programado para a guerra constante. Se ele não encontra um inimigo lá fora para combater, ele fabrica um monstro virtual do lado de dentro do seu próprio crânio. Você deita a cabeça no travesseiro, exausto de ter sido forte o dia inteiro. E de repente, a sua mente decide reprisar em alta definição aquela discussão humilhante que você teve há 5 anos, fazendo o seu sangue ferver por um evento que já morreu. Ou pior, a sua mente começa a projetar um cenário catastrófico para o mês que vem, desenhando falências, traições e desastres que não existem em nenhum lugar além da sua imaginação, mas que fazem o seu coração bater como se você estivesse prestes a ser executado. A suprema ironia da existência humana é que você pode usar a arte de ignorar para aniquilar todos os idiotas do planeta Terra. Mas se você não souber como usar essa mesma arma contra o radiotransmissor quebrado que opera dentro da sua própria cabeça, você passará o resto dos seus dias trancado em uma câmara de tortura com o pior e mais cruel inimigo de todos, a sua própria mente destreinada. Para que a sua invulnerabilidade seja absoluta e o seu poder seja verdadeiramente implacável, você precisa invadir a cidadela interior e dominar a arte da desinfecção mental. Você precisa aprender a ignorar a si mesmo. A primeira lei para assassinar a ruminação e silenciar a ansiedade é a técnica da dissociação estoica radical. A mentira mais perigosa, enraizada e destrutiva que a sociedade moderna e o seu próprio ego já contaram a você é a crença de que você é os seus pensamentos. Você não é. Os seus pensamentos são apenas secreções elétricas do seu cérebro, respostas químicas automáticas a estímulos do ambiente, memórias fragmentadas e instintos animais de sobrevivência.
O seu cérebro produz pensamentos com a mesma naturalidade e falta de intenção consciente com que o seu estômago produz ácido gástrico ou a sua pele produz suor. O homem fraco se funde instantaneamente com cada pensamento aleatório que cruza a sua tela mental. Se o cérebro projeta uma imagem de fracasso, ele sente a dor do fracasso no corpo e declara para si mesmo que é um perdedor. Se o cérebro projeta uma ofensa antiga, ele revive a raiva e se torna violento de novo. O soberano, o mestre do império interno, senta-se na cadeira do observador silencioso. Ele cria um abismo intransponível entre a consciência central dele e o ruído caótico da mente. Quando a ansiedade bate à porta da sua percepção, trazendo um cenário apocalíptico sobre o seu futuro financeiro ou afetivo, você não abre a porta, não convida a ansiedade para entrar e não se senta para debater com ela. Você olha pelo olho mágico da sua consciência e diz a si mesmo com frieza: o meu cérebro está produzindo neuroquímica de medo neste momento. Isso é apenas um evento biológico. É interessante, mas é totalmente irrelevante para a minha capacidade de execução agora. Esse pequeno distanciamento invisível quebra o feitiço da hipnose mental. O pensamento invasivo perde o poder de te irritar ou de te paralisar quando você o trata não como uma verdade revelada do universo, mas como uma mera sugestão de um órgão superaquecido. E como toda sugestão medíocre e inútil, ela pode e deve ser sumariamente ignorada. Você começa a olhar para os dramas da sua própria mente com o mesmo olhar de vidro, o mesmo vazio clínico e o mesmo desprezo cirúrgico que você aprendeu a usar contra o colega de trabalho manipulador. Se a sua mente quer fazer birra, gritar sobre o passado ou chorar sobre o futuro, você a deixa gritar sozinha no canto escuro do quarto, enquanto a sua consciência principal continua caminhando estoicamente no momento presente, focada exclusivamente no trabalho que precisa ser feito. No entanto, existem momentos em que o ruído interno é ensurdecedor. A espiral da ruminação é como um redemoinho no oceano. Ela possui uma força gravitacional esmagadora e, às vezes, apenas tentar observar o pensamento não é suficiente para impedir que você seja sugado para as profundezas da ansiedade. É exatamente aqui que a arte de ignorar exige violência tática. Você precisa aplicar o interruptor brutal de padrão. A ruminação, a ansiedade e a depressão emocional só conseguem sobreviver se alimentando de duas ilusões temporais: os fantasmas do passado e as alucinações do futuro. Essas doenças mentais não conseguem respirar no oxigênio puro do momento presente. Quando você perceber que está há 10 minutos paralisado na cama, discutindo mentalmente com uma pessoa que nem está ali ou justificando falhas que já viraram cinzas, você precisa quebrar o padrão físico para destruir o padrão psicológico. A mente e o corpo estão conectados por uma via de mão dupla de altíssima velocidade. Se você não consegue parar a sua mente rebelde usando apenas a própria mente, você a nocauteia usando a brutalidade do seu corpo. O homem que governa a si mesmo não negocia com crises de ansiedade na cama. Ele se levanta imediatamente. Ele caminha até o banheiro e joga água congelada no próprio rosto. Ele desce no chão frio e faz o máximo de flexões que a sua musculatura suportar até os braços tremerem e falharem miseravelmente. Ele foca 100% da sua atenção na dor aguda do músculo rasgando, na sensação áspera do chão nas palmas das mãos ou no som áspero e desesperado da própria respiração enchendo os pulmões. Essa violência sensorial intencional arranca a sua consciência da ilusão covarde do passado e a esmaga sem piedade contra a parede impenetrável do agora. O cérebro primitivo é forçado pela dor e pelo choque térmico a abandonar a fantasia ansiosa para lidar com o estímulo físico imediato de sobrevivência. Ao executar o interruptor brutal repetidas vezes,
Você treina o seu sistema nervoso central com a mesma disciplina de ferro com que se adestra um cão de guarda feroz, mas desobediente. Cada vez que a mente tentar fugir para o passado, para se banhar no ressentimento ou correr para o futuro, para se afogar no medo, você puxa a coleira de espinhos e a arrasta de volta para a realidade tátil. Com sangue, suor e repetição, o cão para de tentar fugir. A mente aceita a coleira do momento presente. A vitória final dentro dessa guerra na cidadela interior exige que você aplique a pena de morte ao inquilino mais antigo e venenoso do seu cérebro, o seu juiz interno. Todos nós carregamos um parasita crítico alojado na base da nuca. É uma voz insidiosa que soa exatamente como a sua, mas que, na verdade, foi programada e afinada por décadas de condicionamento social, por pais excessivamente críticos, por professores castradores, por rejeições românticas humilhantes e por uma cultura inteira que lucra bilhões de dólares mantendo você inseguro, pequeno e dócil. Esse juiz interno é a voz que sussurra na calada da noite que você é uma fraude. É a voz que diz que a sua nova armadura de indiferença é apenas arrogância, que as suas fronteiras de concreto vão fazer com que você morra sozinho e odiado, que você não é inteligente o suficiente, forte o suficiente ou disciplinado o suficiente para sustentar esse império que está construindo. Como você derrota um tirano invisível que conhece todos os seus segredos mais sombrios e todas as suas fraquezas inconfessáveis? Você o derrota usando a arma de destruição em massa da inanição. Você aplica a mesma estratégia da pedra cinza que usou contra os manipuladores da sua família. Mas desta vez, a arma é apontada para dentro do seu próprio crânio. O erro fatal dos homens que tentam o desenvolvimento pessoal é tentar debater com o juiz interno. Eles usam afirmações positivas, tentam provar para si mesmos que são bons e tentam argumentar contra a voz da dúvida. Discutir com a própria mente é tentar apagar um incêndio jogando barris de gasolina nas chamas. O próprio ato de argumentar confere realidade, energia e relevância ao pensamento negativo. O soberano não debate com empregados insubordinados. Ele os ignora. Quando a voz do fracasso sussurrar que você vai falhar no seu próximo projeto, você aplica a apatia existencial total. Você ouve o pensamento, não o reprime, não sente raiva dele e não tenta fugir. Você simplesmente responde no tribunal da sua mente com um único e monótono veredito. Anotado. Mais alguma coisa? E você volta imediatamente no mesmo milissegundo para a execução mecânica e implacável da sua tarefa atual. Você mata o seu próprio juiz interno de fome. Você retira todo o suco emocional, toda a culpa, todo o medo e todo o sentido de urgência dessa voz. Você compreende, na medula dos seus ossos, que você é o céu, vasto, negro, silencioso e indestrutível, e que todos esses pensamentos, por mais terríveis que pareçam, são apenas nuvens de tempestade passando. A tempestade pode ser feia, pode ser barulhenta, pode cobrir o sol temporariamente e gerar muitos raios, mas ela nunca, em nenhuma hipótese, sob nenhuma lei da física, consegue arranhar, ferir ou destruir o céu. A nuvem sempre passa e desaparece no horizonte. O céu sempre permanece, entediado e imortal. Neste quarto bloco do nosso manifesto, você purificou as catacumbas da sua própria mente. Você aprendeu a se dissociar radicalmente dos pensamentos que não servem à sua missão, tratando-os como vizinhos indesejados. Você dominou a técnica de quebrar o ciclo infinito da ruminação, usando a fisicalidade extrema e a dor voluntária para forçar a sua consciência a habitar o momento presente. E você estrangulou o seu juiz interno usando o silêncio tático e a apatia controlada da pedra cinza mental. O diagnóstico interno está completo. Você provou que não é mais refém da secreção química do seu próprio cérebro.
Você governa o seu espaço físico, expurgou o seu círculo social e limpou o seu espaço psicológico com o rigor de um carrasco. Você construiu a arma mais letal do comportamento humano, a indiferença absoluta. Contudo, a história dos grandes impérios prova que o conhecimento tático isolado não resiste à corrosão do tempo e ao peso da gravidade humana. Você levantou os muros da fortaleza, expulsou os inimigos físicos e calou os demônios mentais. Mas como você garante que essas muralhas não desabem daqui a 3 meses, quando a fadiga extrema da vida bater? Quando uma tragédia imprevista cruzar o seu caminho, ou quando a ilusão do conforto tentar te seduzir de volta para a reatividade medíocre? Como transmutar essas táticas violentas de guerra psicológica em um estilo de vida inegociável, fluido e automático, onde você nem sequer precise gastar calorias para ser impenetrável? No próximo e último bloco, nós vamos cruzar o Rubicão. Vamos selar a sua transformação definitiva com o protocolo do soberano e a integração diária. Vou te entregar a rotina sombria e exata de manutenção dessa armadura, o conceito final e contraintuitivo da liberdade através da frieza e o juramento de sangue que vai cravar essa nova identidade diretamente na sua espinha dorsal, separando você para sempre da manada humana. Prepare-se para a consagração da sua independência existencial absoluta. O momento em que você deixa de aplicar uma técnica e passa a ser a própria arma. Você dominou a arte suprema da aniquilação silenciosa. Você esvaziou os bolsos dos ladrões de atenção, congelou os predadores do seu círculo íntimo com o tédio estratégico e assassinou os demônios que habitavam o seu próprio crânio através da dissociação estoica. Você é, neste exato momento do espaço-tempo, uma ilha de sanidade e poder absoluto no meio de um oceano de histeria coletiva. Mas a história brutal da humanidade nos ensina uma lição inegável. Grandes impérios nunca caem por falta de muros altos no primeiro dia de batalha. Eles caem pela negligência silenciosa da guarda no 1000º dia de paz. A ferrugem da rotina, a exaustão do trabalho e o desgaste natural da convivência humana vão tentar todos os dias corroer a sua nova armadura. Se as técnicas de ignorar que você aprendeu até aqui forem usadas apenas como truques temporários de defesa para aliviar a pressão imediata, você voltará a ser o mesmo fantoche emocional de antes assim que a primeira crise real bater à sua porta e você estiver com a guarda baixa. Para que a sua invulnerabilidade seja absoluta e vitalícia, você precisa transmutar essas táticas de sobrevivência em um estilo de vida inegociável. Você precisa adotar o protocolo do soberano e compreender, até o tutano dos seus ossos, o conceito supremo da liberdade através da frieza. A sociedade, que é fraca, carente e doente, vai tentar te convencer de que ser frio é um defeito de caráter grave. Eles dirão que você perdeu a sua humanidade, que você se tornou uma máquina insensível, que você é egoísta e que você precisa se importar mais com o drama alheio. Preste muita atenção. Isso é a chantagem barata dos parasitas que perderam o acesso ilimitado à sua energia. O soberano sabe que a frieza direcionada é a maior prova de amor próprio e de foco que um ser humano pode dar a si mesmo e à sua missão. Você não é frio com a vida. Você é frio com o caos. Você congela a irritação, a fofoca, a provocação e a mediocridade exatamente para que o seu calor, a sua paixão, o seu intelecto e a sua energia vital sejam preservados inteiramente para o seu propósito, para a construção do seu império e para as raríssimas pessoas que provaram com sangue e lealdade merecer a sua atenção. A frieza não é a morte dos seus sentimentos, é a administração implacável do seu orçamento emocional.
Quando você para de gastar a sua paz de espírito financiando a loucura de estranhos e manipuladores, você enriquece a sua própria alma e se torna uma força da natureza impossível de ser parada. Para manter essa conta bancária emocional sempre no azul e a sua armadura sempre polida, a integração diária exige apenas 5 minutos de lucidez violenta todas as manhãs. Antes de tocar na tela do celular, antes de engolir os problemas do mundo e antes de interagir com qualquer ser humano, você realiza o que os antigos generais estoicos chamavam de premeditação dos males. Você senta na beira da cama, no silêncio da madrugada, e visualiza o seu dia. Você aceita por antecipação absoluta que o trânsito estará um inferno, que um cliente ou chefe será irracional, que alguém tentará te diminuir e que a sua própria mente tentará criar ansiedade do nada. Você convida todos esses demônios para entrar na sala de simulação da sua cabeça antes de cruzar a porta de casa. Ao fazer isso, você rouba a única vantagem tática que o caos tem sobre você, o elemento surpresa. Quando a provocação fatalmente acontecer às 3 da tarde, você não vai reagir com choque, raiva ou indignação. Você vai dar um sorriso interno, invisível, e pensar que já sabia que aquele idiota agiria como um idiota, pois você já havia ensaiado a sua indiferença pela manhã. O ataque se torna apenas a confirmação monótona de uma profecia que você já dominou. Esse preparo diário transforma a sua armadura em pele. Você não precisa mais fazer esforço para ignorar os fracos. O silêncio deixa de ser uma tática consciente de guerra e passa a ser o seu estado natural de repouso e poder. Você caminha pelo mundo com a leveza indetectável de um fantasma e a densidade esmagadora de uma montanha. As pessoas tentarão jogar o lixo delas em você, tentarão te ofender e te arrastar para a lama. Mas o lixo simplesmente atravessará a sua imagem sem encontrar substância para sujar, caindo inofensivo no chão enquanto você continua subindo em direção ao topo. Esta é a consagração final da sua independência existencial. Nós dissecamos o mecanismo da atenção e destruímos cada uma das engrenagens da sua reatividade. Você retirou as expectativas infantis sobre a bondade alheia, amputou a vaidade do ego, silenciou as agressões com o olhar de vidro, construiu fronteiras de concreto na sua própria casa e estrangulou a ruminação do seu cérebro. Você não é mais o reflexo condicionado do seu ambiente. Você é a origem absoluta da sua própria realidade. Você dita a frequência da sala em que entra e você retira a sua presença no exato segundo em que o desrespeito se manifesta. A partir do dia de hoje, se alguém conseguir te tirar do sério, não é porque essa pessoa é poderosa ou inteligente, é única e exclusivamente porque você, voluntariamente, em um momento de fraqueza patética, decidiu abrir os portões de ferro da sua cidadela e entregar as chaves da sua paz para um invasor. E um soberano nunca, em hipótese alguma, entrega as suas chaves. A guerra contra a mediocridade do mundo nunca acaba, mas a partir de agora, você luta essa guerra do alto do seu trono, inatingível, observando a histeria desesperada das massas, com o olhar frio de quem finalmente decifrou o código-fonte do jogo. A teoria se encerra aqui. A prática brutal e implacável começa no exato segundo em que a minha voz parar de soar. A sua próxima interação humana será o primeiro teste real da sua nova arquitetura mental. Para garantir que você não vai recuar covardemente para o antigo padrão de fraqueza e escravidão, você precisa selar esse compromisso em público. É a hora do seu juramento de sangue. Vá aos comentários agora e grave o seu decreto final. Ao digitar essas palavras, você está assinando a sua carta de alforria definitiva contra qualquer pessoa que já tentou controlar o seu estado de espírito. O seu mantra de poder absoluto é: a minha atenção é o meu império. O ruído dos fracos não alcança o meu trono.
Eu sou a lei da minha própria mente. Escreva isso e sinta o peso dessa nova realidade se ancorando definitivamente na sua postura e no seu olhar. Deixe o seu like se você escolheu a liberdade fria da indiferença em vez da escravidão emocional da reatividade. Inscreva-se no canal para manter a sua fortaleza eternamente abastecida com a munição mental pesada que o sistema tenta desesperadamente esconder de você. Nós somos uma legião invisível de mentes blindadas, operando no silêncio estratégico, construindo impérios enquanto o mundo apenas faz barulho, e você acaba de ser recrutado e batizado para a elite. Pare de reagir, comece a ignorar, comece a reinar. Até a próxima, no silêncio do topo. Imagine que você está tentando segurar um punhado de areia fina na praia. Se você mantém a mão aberta e relaxada, a areia permanece ali, abundante e segura. Mas no momento em que você fecha o punho com força, tentando desesperadamente controlar cada grão, a areia começa a escorrer entre os seus dedos. Quanto mais força você aplica, mais rápido você perde o que queria segurar. Essa imagem simples é a descrição exata da sua vida hoje. Você vive em um estado de tensão crônica, acreditando na mentira que a Matrix te contou desde o berço, a de que o sucesso é o resultado direto do sofrimento, da força bruta e da obsessão ansiosa. Você corre atrás do dinheiro e ele parece sempre estar um passo à frente, inalcançável. Você persegue o afeto das pessoas e elas se afastam, sentindo o cheiro da sua carência. Você luta contra a insônia e o sono desaparece. Você vive na frequência do esforço reverso. Em 2026, a maioria dos homens são caçadores exaustos, correndo em esteiras ergométricas, suando sangue para chegar a lugar nenhum. Eles não entendem que a realidade opera como um espelho. Se você corre em direção a ela com cara de desespero, a imagem no espelho corre de volta com a mesma intensidade. Se você sente que a sua vida é uma luta constante contra a correnteza, se você está cansado de forçar portas que deveriam se abrir sozinhas e quer aprender a física secreta da atração magnética, deixe o seu like agora. Esse gesto é o seu primeiro suspiro de alívio. É o sinal de que você decidiu parar de perseguir borboletas no meio do mato para começar a construir o jardim que as atrai. Vamos desativar o modo de perseguição e ativar o protocolo do ímã. A premissa fundamental que você deve gravar na sua alma é: o desespero tem cheiro, e é um cheiro que repele tudo o que é bom. Na dinâmica social, financeira e espiritual, a necessidade é interpretada como baixo valor. Pense nisso. Quando um vendedor tenta te empurrar um produto com insistência demais, suando frio, implorando pela venda, qual é a sua reação instintiva? Você recua. Você desconfia. Você pensa: se isso fosse bom mesmo, ele não precisaria forçar tanto. Agora, aplique isso à sua vida. Quando você age com a energia de "eu preciso que isso dê certo, senão eu morro", você está gritando para o universo que você está em estado de falta. E a lei da ressonância é implacável. A falta atrai mais falta. O soberano entende que o segredo do poder não é a força, mas o desapego estratégico. Ele opera na frequência da preferência, não da necessidade. Eu prefiro ter isso, mas eu não preciso disso para ser quem eu sou. Essa sutil mudança de postura altera toda a gravidade da situação. Quando você solta a corda do cabo de guerra, o outro lado cai. Quando você para de perseguir, o objeto do seu desejo para de correr e olha para trás, curioso. O relaxamento não é preguiça. É uma demonstração de confiança absoluta na sua própria competência e na ordem natural das coisas. O inimigo que enfrentamos aqui é a cultura do hustle tóxico. A Matrix glorifica o homem ocupado, o homem estressado, o homem que dorme 4 horas por noite e vive à base de cafeína e ansiedade.
Ela te diz que se você não está sofrendo, você não está merecendo. Isso é uma programação de escravidão. Eles querem que você acredite que a vida é uma batalha sangrenta para que você continue gerando energia para o sistema através do seu medo. Mas olhe para os verdadeiros mestres, para os bilionários soberanos, para os monges iluminados ou para os atletas de elite no momento do recorde. Eles não estão tensos, eles estão em flow, eles estão relaxados. A ação deles é fluida, precisa e sem atrito. Eles não estão lutando contra a realidade, eles estão dançando com ela. O soberano sabe que a tensão muscular e mental é um freio de mão puxado. Você não consegue dirigir uma Ferrari em alta velocidade com o freio de mão puxado. Relaxar é soltar o freio, é permitir que a potência do seu motor real flua sem a resistência do seu medo. Precisamos falar sobre a lei do esforço reverso. O filósofo Alan Watts e o escritor Aldous Huxley descreveram este fenômeno. Quanto mais você tenta conscientemente fazer algo que deveria ser natural, mais difícil se torna. Tente se obrigar a dormir. Tente se obrigar a ser espontâneo. Tente se obrigar a lembrar de um nome esquecido. O esforço consciente cria tensão, e a tensão bloqueia o acesso aos recursos do seu subconsciente. A vida funciona melhor quando você sai do caminho. O homem moderno é um microgerenciador neurótico do universo. Ele quer controlar cada variável, cada opinião alheia, cada flutuação do mercado. Isso é arrogância. O soberano pratica a entrega tática. Ele faz a parte dele com excelência e depois se retira emocionalmente do resultado. Ele planta a semente e vai cuidar da sua vida, em vez de desenterrar a semente a cada 5 minutos para ver se ela já brotou. Essa confiança no processo é o que permite que a semente cresça. O relaxamento é o adubo da realização. A metáfora que melhor descreve essa mudança de paradigma é a diferença entre caçar e armadilhar. O caçador amador corre pela floresta fazendo barulho, assustando as presas, gastando energia vital e voltando para casa frustrado e faminto. O caçador-mestre, o soberano, estuda o terreno, constrói uma armadilha perfeita, posiciona-se estrategicamente e espera. Ele relaxa, ele confia na sua engenharia. A presa vem até ele, o dinheiro vem até ele, as oportunidades vêm até ele. Por quê? Porque ele criou um ecossistema de valor onde é inevitável que essas coisas apareçam. Ele trocou a energia cinética da correria pela energia potencial da estrutura. Relaxar e deixar vir não significa sentar no sofá e esperar um milagre. Significa construir as represas certas e deixar que a água do rio, a realidade, encha os seus reservatórios naturalmente. É a substituição da força bruta pela inteligência estrutural. O clímax deste diagnóstico é a compreensão de que a sua ansiedade é um repelente de prosperidade. Tudo no universo é energia e vibração. A ansiedade vibra na frequência do medo e da escassez. Quando você está tenso, o seu campo eletromagnético, sim, a sua presença, transmite um sinal de perigo e instabilidade. Pessoas ricas, saudáveis e felizes evitam instabilidade. O dinheiro evita instabilidade. O amor evita instabilidade. Por outro lado, a calma vibra na frequência da abundância e da segurança. Quando você está relaxado, você transmite: está tudo sob controle. Eu tenho tanto que não preciso me preocupar. Isso é magnético. As pessoas querem estar perto dessa energia. As oportunidades colam em você porque você oferece um porto seguro no meio do caos. Relaxar é, portanto, a estratégia de negócios e de vida mais agressiva que existe. É a decisão de se tornar um farol estável em vez de um barco à deriva. Neste primeiro bloco, desmantelamos a mentira de que o esforço sofrido é o único caminho. Você entendeu que o desespero tem cheiro,
que a tensão é um bloqueio e que a perseguição afasta o objeto do desejo. Você percebeu que a verdadeira produtividade nasce do fluxo, não da força. O diagnóstico foi dado. Você tem operado com o freio de mão puxado pela ansiedade, mas soltar esse freio exige coragem. Exige confiar que se você parar de correr, o mundo não vai desabar. Ele vai finalmente te alcançar. No próximo bloco vamos mergulhar na física da não-ação, Wu Wei. Vou te explicar como os antigos estrategistas chineses e os modernos atletas de alta performance usam o princípio de fazer nada, mas deixar nada por fazer. Vamos aprender a alinhar a sua vela com o vento do universo em vez de remar contra a tempestade. Prepare-se para aprender a arte de vencer sem lutar. Imagine um homem se afogando em um rio agitado. O instinto dele grita para que ele lute contra a água, bata os braços freneticamente e tente nadar contra a correnteza para voltar ao ponto de onde caiu. Quanto mais ele luta, mais ele engole água, mais os seus músculos queimam e mais rápido ele afunda. A morte dele é causada pelo seu próprio esforço. Agora, imagine um segundo homem na mesma situação. Ele entende a física da água. Ele sabe que a correnteza é mais forte do que ele. Em vez de lutar, ele relaxa o corpo, enche os pulmões de ar e boia. Ele permite que a correnteza o leve, usando apenas pequenos movimentos estratégicos para se manter à tona e se dirigir diagonalmente para a margem. Ele sobrevive não porque lutou contra o rio, mas porque usou a força do rio a seu favor. A maioria dos homens em 2026 está se afogando na própria vida porque está tentando nadar contra a correnteza da realidade. Eles acreditam que a luta valida a existência. Mas o soberano opera sob uma lei diferente, conhecida pelos antigos taoístas como Wu Wei, a ação sem esforço. Isso não é preguiça, passividade ou resignação. É a arte suprema de cortar o aço como se fosse manteiga. É a habilidade de realizar grandes feitos sem a fricção interna da ansiedade. Se você sente que cada passo seu custa o dobro da energia que deveria, se você quer aprender a entrar no estado de fluxo, onde o tempo desaparece e o sucesso acontece sozinho, deixe o seu like agora. Você está prestes a trocar a força bruta pela alavancagem cósmica. Vamos aprender a navegar em vez de remar. A essência do Wu Wei é a eficiência da natureza. Olhe para uma árvore. Ela não faz força para crescer. Ela não tem crises de ansiedade sobre se as suas folhas vão nascer na primavera. Ela não compete com a árvore ao lado. Ela apenas segue o seu código interno, reage aos estímulos do ambiente e cresce majestosamente, quebrando até concreto se necessário, mas sem nunca parecer apressada. A natureza não tem pressa e, no entanto, tudo é realizado. O homem moderno, desconectado dessa fonte, tenta forçar os ciclos. Ele quer a colheita antes do plantio. Ele quer a riqueza sem a maturação do caráter. Essa pressa gera atrito vibracional. Quando você tenta acelerar o tempo com a sua ansiedade, você cria uma resistência invisível. O soberano entende que existe um ritmo natural para todas as coisas, uma gestação. Tentar pular a gestação não gera um filho mais rápido, gera um aborto. Relaxar e deixar vir é respeitar o tempo de cozimento da realidade. Quando você para de vigiar o relógio, o tempo deixa de ser seu inimigo e passa a ser seu aliado. Na neurociência, esse estado é conhecido como flow, fluxo ou transitoriedade hipofrontal. Quando um atleta de elite está no auge da performance ou um músico está improvisando um solo genial, os exames mostram que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo julgamento, pela dúvida e pelo eu consciente, se desliga temporariamente. O eu sai da frente e a competência pura assume o comando. Eles não estão tentando fazer, eles estão sendo feitos pela ação.
O paradoxo é que, para atingir o máximo de performance, você precisa parar de tentar controlar a performance. Você precisa relaxar a mente crítica e confiar no treinamento que já está instalado no seu sistema nervoso. A ansiedade é o oposto do flow. A ansiedade é o córtex pré-frontal gritando: e se eu errar? O que eles vão pensar? Eu preciso acertar. Esse ruído mental bloqueia o acesso à sua genialidade. Relaxar não é desistir, é desligar o ruído para que a música toque. Precisamos falar sobre a lei do mínimo esforço. A Matrix nos ensinou que, sem dor, sem ganho, no pain, no gain. Embora isso seja verdade para o crescimento muscular, é uma mentira desastrosa para a manifestação da realidade. A física nos ensina que a energia sempre busca o caminho de menor resistência. A água desce a montanha pelo caminho mais fácil, não pelo mais difícil, e ainda assim ela chega ao oceano. A eletricidade passa pelo fio de menor resistência. O soberano aplica a lei do mínimo esforço na sua vida. Isso significa que ele não força portas trancadas. Ele procura janelas abertas. Se algo está extremamente difícil, travado e doloroso, o soberano para e reavalia. Será que eu estou nadando contra a corrente? Será que existe um jeito mais inteligente? A insistência cega é burrice disfarçada de perseverança. Relaxar permite que você tenha a clareza para ver os atalhos que a tensão estava escondendo. Muitas vezes, a solução do problema aparece no momento em que você desiste de resolver o problema e vai tomar um banho. Por quê? Porque você saiu do caminho da resistência e permitiu que a inteligência subconsciente operasse. A aplicação prática disso é a intenção sem tensão. Você deve ter uma intenção clara, o alvo, mas deve estar relaxado quanto ao processo, a flecha. Imagine um arqueiro. Se ele estiver com os músculos do ombro tensos, tremendo de ansiedade para acertar o alvo, a mira dele vai oscilar e ele vai errar. Para acertar o centro, ele precisa de uma tensão justa no arco, mas de um relaxamento total no corpo e na mente. Ele precisa soltar a flecha com desapego. No momento em que a flecha sai, ele não tem mais controle. O homem moderno quer controlar a flecha durante o voo. Ele manda o e-mail e fica atualizando a caixa de entrada. Ele faz o investimento e fica olhando o gráfico a cada minuto. Isso é loucura. O soberano define o alvo, puxa a corda com técnica e solta. O resto é com a gravidade e com o vento. Relaxar é confiar na balística do universo. Outro aspecto crucial é a confiança na inteligência invisível. O seu corpo realiza milhões de processos químicos por segundo sem que você precise gerenciar. O seu coração bate, as suas células se dividem, a sua comida é digerida. Você não precisa acordar de manhã e dizer: coração, por favor, bata hoje. Existe uma inteligência que cuida de tudo isso para você. Por que você acha que essa mesma inteligência não pode cuidar da sua carreira ou dos seus relacionamentos? O ego do homem moderno é arrogante. Ele acha que se ele não estiver preocupado, o mundo para de girar. O soberano entrega o peso. Ele entende que ele é um co-criador, não o gerente geral do universo. Quando você relaxa e diz: eu confio que a solução virá, você aciona recursos que a sua mente consciente limitada não consegue ver. Você passa a operar com o processador central do universo, em vez de usar apenas a calculadora de bolso do seu ego. O clímax deste bloco é a transição da energia de caça para a energia de atração. O caçador sai de casa para buscar o que não tem. O ímã permanece onde está e atrai o que é compatível com ele. Para que as coisas venham até você, você precisa se tornar o tipo de pessoa que já tem. Se você quer dinheiro, você deve vibrar na frequência de quem já é próspero. Calma, generosidade, visão de longo prazo. Se você quer amor, deve vibrar na frequência de quem já é amado. Autoestima, carinho, falta de carência.
Relaxar é a prova de que você já possui a frequência. Ninguém fica ansioso pelo que já tem. Se você tem as chaves do carro no bolso, você não fica preocupado se vai conseguir entrar no carro. Você apenas caminha até ele e abre a porta. O relaxamento é a demonstração física de fé. É agir como se o pedido já tivesse sido atendido. E, paradoxalmente, é essa certeza relaxada que faz o pedido se materializar com uma velocidade assustadora. Entenda que o vácuo atrai o preenchimento. Quando você está cheio de preocupação, cheio de planos neuróticos, cheio de controle, não há espaço para nada novo entrar. O universo tem horror ao vácuo. Se você cria um espaço de silêncio e relaxamento na sua vida, o universo corre para preenchê-lo com novas ideias, novas pessoas e novas oportunidades. Mas você precisa ter a coragem de esvaziar primeiro. Você precisa ter a coragem de soltar o controle remoto. A vida relaxada não é uma vida de inatividade, é uma vida de atividade inspirada. Você age quando sente o impulso real, não quando sente o chicote do medo. E uma ação inspirada vale por 1000 ações forçadas. Neste segundo bloco, mergulhamos na física da não ação. Você entendeu que lutar contra a correnteza é suicídio, que o flow exige o desligamento do ego crítico e que a lei do mínimo esforço é a chave da eficiência. Percebeu que a sua ansiedade é uma interferência no sinal e que relaxar é a forma mais alta de confiança e competência. O diagnóstico físico foi feito. Você tem tentado empurrar o rio, quando deveria estar navegando nele. Mas para navegar, você precisa de uma mente que não veja monstros em cada sombra. No próximo bloco, vamos para a psicologia da abundância radical. Vou te explicar como hackear a sua mente para eliminar a escassez, como usar a mentalidade do herdeiro para se sentir merecedor sem esforço e como o desapego emocional torna você irresistível para pessoas e oportunidades. Prepare-se para reformatar o seu software interno. Olhe para a forma como você se comporta diante das coisas que você mais deseja. Existe uma tensão, um medo de perder, uma dúvida constante se você é merecedor ou se haverá o suficiente para você. Essa postura é o que eu chamo de mentalidade do mendigo cósmico. Você está batendo na porta do universo com o chapéu na mão, implorando por migalhas de sucesso, de afeto e de saúde. E o universo, funcionando como um espelho perfeito e impessoal, reflete exatamente essa imagem de volta para você. Ele te dá mais situações que te fazem sentir um mendigo. A realidade não responde ao que você quer, ela responde a quem você é. Se você é a vibração da falta, você atrairá mais falta. Para virar esse jogo e fazer com que tudo venha até você, você precisa realizar um transplante de identidade. Você precisa sair da postura de quem pede para a postura de quem tem. Você precisa adotar a mentalidade do herdeiro. Imagine um herdeiro de um império bilionário. Ele acorda de manhã preocupado se terá café na mesa. Ele se estressa se perde uma oportunidade de negócio? Não. Ele tem uma certeza visceral, gravada nos ossos, de que a abundância é o estado natural dele. Ele não persegue o dinheiro, ele assume que o dinheiro está lá. E por causa dessa certeza relaxada, ele age com uma audácia e uma tranquilidade que atraem ainda mais riqueza. O dinheiro sente o cheiro da confiança dele e corre para o bolso dele. Se você quer que a vida pare de te tratar como um pedinte e comece a te tratar como um rei, você precisa começar a se portar como um rei antes mesmo de ter a coroa. Deixe o seu like agora se você está pronto para abdicar do trono da miséria e assumir o seu lugar de direito na mesa da abundância. Vamos reformatar o seu software interno. A raiz do seu sofrimento é a crença na escassez. Matrix te ensinou que tudo é limitado.
O dinheiro é limitado, o amor é limitado, as oportunidades são limitadas. Isso cria uma competição neurótica. Você olha para o sucesso do outro e sente inveja, porque acredita que se ele pegou aquele pedaço do bolo, sobrou menos para você. Essa crença gera contração. O soberano opera na psicologia da abundância radical. Ele entende que o universo é infinito em criatividade e recursos. O sucesso de outra pessoa não é uma ameaça, é uma prova de que o sucesso é possível. Quando você relaxa e aceita que existe o suficiente para todos, inclusive para mim, a inveja desaparece e é substituída pela inspiração. Você para de segurar o que tem com medo de perder e começa a abrir as mãos para receber mais. A circulação é a lei da vida. O sangue precisa circular, o dinheiro precisa circular, a energia precisa circular. O medo da escassez é um torniquete que você aplica na própria vida, cortando o fluxo. Relaxar é soltar o torniquete. É confiar que, assim como o ar que você respira, o suprimento nunca vai acabar, a menos que você decida parar de respirar. Precisamos falar sobre o poder da indiferença positiva. No jogo da sedução, quem tem o poder? Aquele que precisa menos da outra pessoa. Se você está desesperado pela atenção de alguém, você se torna pesado, grudento, repulsivo. Se você está tranquilo, feliz consigo mesmo e indiferente se a pessoa fica ou vai, você se torna irresistível. O mesmo princípio se aplica ao dinheiro e ao sucesso. O dinheiro foge de quem precisa dele para sobreviver emocionalmente e corre para quem o trata com uma certa indiferença respeitosa. O soberano diz para a meta: eu adoraria que isso acontecesse. Seria fantástico, mas se não acontecer, eu continuarei sendo incrível e a minha vida continuará sendo ótima. Essa frase retira o peso da necessidade e coloca você na frequência da preferência. O universo adora preferências, mas odeia necessidades. A necessidade vibra medo, a preferência vibra liberdade. Quando você retira a carga emocional excessiva de um objetivo, você remove a resistência que impedia a sua manifestação. A coisa vem até você porque você parou de empurrá-la com a sua ansiedade. A ferramenta técnica para aplicar isso é a visualização do fato consumado. A maioria das pessoas visualiza o futuro com ansiedade, focando no como vai conseguir. O soberano visualiza o final. Ele fecha os olhos e sente a emoção de já ter conseguido. Ele sente o alívio, a gratidão e, principalmente, a naturalidade. Pense em algo que você já tem. Por exemplo, um par de sapatos. Você não fica emocionado ou ansioso com seus sapatos. Você apenas sabe que eles são seus. É normal. Para atrair grandes coisas, você precisa normalizá-las na sua mente antes que elas aconteçam na realidade. Você deve chegar ao ponto em que ganhar R$1 milhão pareça tão natural e relaxado quanto calçar os seus sapatos. Quando o seu subconsciente aceita aquilo como normal, ele para de criar obstáculos e começa a te guiar através de ações relaxadas e intuitivas até o objetivo. Relaxar é o sinal biológico de que o desejo já foi realizado. Se você ainda está tenso, é porque no fundo você não acredita que é seu. Outro pilar da psicologia da abundância é a eliminação do ruído da dúvida. A dúvida é um freio de mão puxado. Você planta a semente da intenção: eu vou conseguir esse emprego. Mas 5 minutos depois, você a desenterra com a dúvida: mas e se eu não for bom o suficiente? Esse ciclo de plantar e desenterrar é o que mantém a sua vida estagnada. O soberano pratica a dieta mental estrita. Ele não se permite entreter pensamentos de fracasso. Se uma dúvida surge, ele não luta contra ela. Ele apenas a observa como uma nuvem passageira e volta o foco para o céu azul da sua certeza. Ele entende que a mente é uma ferramenta de criação, não de armazenamento de lixo. Se você quer que tudo venha até você, você precisa manter o canal limpo.
Você deve agir como um rádio sintonizado na estação da vitória. Se você ficar mudando de estação a cada 5 minutos por causa do medo, você só ouvirá estática. A consistência da sua vibração relaxada é o que magnetiza a realidade. O clímax deste bloco é a compreensão de que você é a fonte, não o pedinte. Tudo o que você vê no mundo exterior é um reflexo projetado do seu mundo interior. Se você quer mais amor, torne-se amoroso. Se você quer mais riqueza, sinta-se rico e generoso agora, mesmo com pouco. O paradoxo é que você só recebe o que você já sente que tem. O mundo não te dá o que você quer, ele te dá o que você é. Portanto, relaxar é o ato de parar de procurar fora o que já está dentro. Quando você percebe que a fonte da alegria, da segurança e do poder está no seu próprio peito, você para de mendigar a aprovação externa. E, ironicamente, é nesse momento que o mundo começa a te aplaudir. As pessoas são atraídas por quem é cheio de si, no bom sentido. Cheio de presença, cheio de certeza, cheio de calma. Você se torna um sol, e os planetas, dinheiro, oportunidades, pessoas, entram em órbita ao seu redor naturalmente. Você não precisa laçar os planetas, você só precisa ter gravidade suficiente. E a gravidade vem da sua densidade de ser, do seu relaxamento na própria pele. Entenda que o desapego é o teste final. Muitas vezes, o universo vai te testar. Ele vai atrasar o seu pedido ou criar um obstáculo só para ver se você vai voltar para a velha postura de desespero ou se vai manter a postura de herdeiro relaxado. Se você reage com pânico, você falhou no teste e o ciclo recomeça. Se você olha para o problema, sorri e diz: "Isso também faz parte do meu sucesso. Tudo está cooperando para o meu bem." Você passa no teste. A sua fé inabalável, demonstrada através da calma sob pressão, é a chave que destranca o cofre. Relaxar quando tudo está dando certo é fácil. Relaxar quando tudo parece dar errado é o poder supremo. É a declaração de que você confia mais na sua visão do que nas circunstâncias temporárias. E essa confiança dobra a realidade à sua vontade. Neste terceiro bloco, reformatamos a sua identidade. Você entendeu que a mentalidade de herdeiro é o segredo da atração, que a necessidade repele e que a indiferença positiva magnetiza. Percebeu que você deve normalizar o sucesso na sua mente e que a dúvida é o inimigo da manifestação. O diagnóstico psicológico foi feito. Você precisa parar de se sentir pequeno para que o mundo possa te dar coisas grandes. Mas essa nova mente precisa de uma aplicação prática no mundo real, especialmente nas áreas onde a tensão é maior: dinheiro e relacionamentos. No próximo bloco, vamos para a estratégia da atração nos negócios e no amor. Vou te explicar como aplicar o relaxe e deixe vir para fechar vendas sem esforço, para fazer o dinheiro correr atrás de você e para criar relacionamentos onde você é o prêmio, não o perseguidor. Prepare-se para ver a teoria se transformar em resultados tangíveis. Imagine que você está sentado em uma sala de reuniões ou em um jantar romântico. O ar está pesado. Você consegue sentir, quase cheirar, a ansiedade emanando da outra pessoa. No mundo das vendas, chamamos isso de hálito de comissão. É aquele vendedor que sorri demais, concorda rápido demais e fala sem parar, porque ele precisa daquela venda para pagar o aluguel. Qual é a sua reação instintiva? Você fecha a carteira, você recua. A sua intuição grita que há algo errado, porque ninguém que oferece algo de valor real estaria tão desesperado para se livrar dele. Agora, inverta o cenário. Imagine um homem que senta à mesa, recosta na cadeira, olha nos seus olhos com calma e diz: "Eu não tenho certeza se nós somos o parceiro certo para você. Vamos descobrir juntos." De repente, a dinâmica muda. O poder mudou de lado.
Ele não está tentando vender, ele está avaliando se você merece comprar. Essa postura de desapego, essa disposição genuína de levantar e ir embora sem fechar o negócio, é o afrodisíaco mais potente do mundo corporativo e romântico. Em 2026, a maioria dos homens opera como pedintes disfarçados de profissionais ou namorados. Eles perseguem clientes, perseguem mulheres, perseguem validação, e por isso eles são tratados como mercadoria barata. O soberano entende que para atrair ouro, você precisa ser a montanha, não a picareta. Se você está cansado de ser aquele que manda a mensagem e fica olhando o celular a cada minuto, se você quer aprender a gerar uma gravidade tão forte que clientes e parceiros venham orbitar a sua estabilidade, deixe o seu like agora. Você está prestes a aprender a aplicação tática da indiferença magnética. Vamos ver como relaxar enche o seu bolso e a sua cama. No mundo dos negócios, a regra é clara. O dinheiro foge da necessidade. O dinheiro é uma energia neutra que busca multiplicação e segurança. Quando você vibra na frequência da necessidade, eu preciso desse emprego, eu preciso desse cliente, você está vibrando insegurança. Você está sinalizando que está à beira do colapso. Investidores e clientes de alto nível têm um radar para isso. Eles não querem salvar você. Eles querem se associar a vencedores. A estratégia do soberano é a construção da soberania de opções. Mesmo que você esteja quebrado hoje, você deve entrar na sala com a mentalidade de quem tem opções infinitas. Você deve focar obsessivamente na entrega de valor, não na extração de dinheiro. Quando você tira o cifrão dos olhos e foca em resolver o problema do outro com excelência e calma, a pressão desaparece. O cliente sente que você está do lado dele, não contra a carteira dele. Essa confiança relaxada cria a venda sem venda. Você não precisa empurrar, você apenas apresenta a solução e permite que o cliente venha. E ele vem, porque a escassez de profissionais que não parecem desesperados é brutal. A calma é o novo luxo no mercado de trabalho. Quem detém a calma, detém o contrato. A aplicação mais radical disso é o poder do não. O homem comum tem pavor de dizer não para dinheiro. Ele aceita clientes tóxicos, prazos impossíveis e valores baixos porque tem medo da escassez. O soberano sabe que cada não que ele diz para algo que não está alinhado com o seu valor, aumenta o seu valor de mercado. Quando você recusa um projeto porque ele comprometeria a sua qualidade ou a sua paz, você envia um sinal de choque para o mercado. Esse homem não é comprável, ele é valioso. Paradoxalmente, isso faz com que as pessoas queiram te pagar mais. Elas querem o que não podem controlar. Relaxar nos negócios significa ter a coragem de proteger o seu padrão. Significa confiar que, ao recusar as migalhas, você abre espaço para o banquete. O dinheiro respeita quem se respeita. Se você corre atrás de moedas, você perde os diamantes. Se você relaxa e constrói uma estrutura de valor, as moedas e os diamantes rolam para os seus pés. Agora, vamos levar essa física para o campo minado dos relacionamentos e da sedução. Aqui, a lei do esforço reverso é ainda mais brutal. A biologia feminina e a humana em geral foi desenhada para buscar o melhor parceiro possível para a sobrevivência e reprodução. O traço número 1 de um parceiro de alto valor é a segurança emocional. Um homem ansioso, ciumento, que manda textos cobrando atenção, que muda de opinião para agradar, é biologicamente interpretado como fraco e inseguro. Se ele não consegue controlar as próprias emoções, como ele protegerá a tribo? A mulher sente uma repulsa instintiva pela carência masculina. O nice guy, o bonzinho, acha que fazendo tudo, correndo atrás e sendo disponível 24 horas, ele será recompensado com amor. A realidade é que ele é recompensado com a friend zone ou com o desprezo.
Por quê? Porque ele está forçando, ele está tentando comprar afeto com servidão, ele não está relaxado, ele está em uma transação ansiosa. O soberano opera como o farol, não como o barco. O farol não corre atrás dos barcos, ele fica parado, firme, emitindo a sua luz. Os barcos que buscam segurança vêm até ele. Na sedução, relaxar significa focar na sua própria missão, no seu próprio desenvolvimento e na sua própria diversão. A mulher deixa de ser o centro do seu universo e passa a ser uma convidada especial na sua vida incrível. Quando você tira o foco dela e coloca em si mesmo, algo mágico acontece. A polaridade se inverte. Ela começa a se perguntar: por que ele não está obcecado por mim? O que ele tem de tão interessante? O mistério gera atração. A sua ausência de necessidade faz com que ela se sinta segura para se aproximar. Ela sabe que você não vai desmoronar se ela for embora, e isso faz com que ela queira ficar. A mulher quer ser o complemento de um homem sólido, não a muleta de um homem carente. Relaxar no amor é ter a certeza de que você é o prêmio. É saber que a sua companhia é valiosa. Quando você internaliza isso, você para de fazer testes, para de vigiar redes sociais e para de tentar fazer dar certo. Você simplesmente é a pessoa certa e deixa que a seleção natural traga quem é compatível. Essa postura exige a morte do pedestal. Muitos homens colocam o objeto do seu desejo em um pedestal divino, tornando-se indignos e nervosos na presença dela. Ela é perfeita demais para mim. Esse pensamento cria uma tensão insuportável. Você gagueja, você tenta impressionar, você age de forma não natural. E a artificialidade mata a conexão. O soberano derruba o pedestal. Ele olha para outra pessoa como um ser humano, cheio de falhas, medos e inseguranças, igual a ele. Ele relaxa porque sabe que não está diante de uma deusa, mas de uma parceira potencial. Essa humanização permite que a conversa flua, que o humor apareça e que a atração real surja. Você não pode se conectar com alguém que você idolatra. Você só pode se conectar com alguém que você olha nos olhos, no mesmo nível. Relaxar é descer o outro do pedestal e subir a si mesmo do poço da insegurança, encontrando-se no terreno firme da realidade. Mas cuidado, relaxar não é ser frio ou desinteressado artificialmente. Isso é joguinho de manipulação, e joguinhos são coisas de meninos inseguros. A estratégia do soberano é a intenção clara com desapego de resultado. Você pode e deve demonstrar interesse. Você pode convidar, pode elogiar, pode ser cavalheiro. A diferença está na reação ao não. Se ela recusa ou se afasta, o homem carente se desespera. Pergunta por quê, insiste ou fica com raiva. O homem relaxado sorri, diz, sem problemas, e continua a sua vida com a mesma alegria de antes. Ele não leva para o lado pessoal, porque a identidade dele não estava em jogo. Essa reação de total não reatividade à rejeição é, ironicamente, o que muitas vezes faz a outra pessoa reconsiderar. Espere, ele não ficou ofendido? Ele é tão seguro assim? A confiança é a única moeda que nunca desvaloriza no mercado do amor. A síntese da estratégia nos negócios e no amor é a criação de vácuo. A natureza tem horror ao vácuo. Se você preenche todo o espaço com a sua ansiedade, com as suas mensagens, com a sua insistência de vendas, não sobra espaço para o outro vir até você. Você sufoca a interação. O soberano tem a coragem de criar o silêncio. Ele faz a proposta e cala a boca. Ele manda a mensagem e larga o celular. Ele dá espaço para que a outra pessoa sinta a falta dele, pense nele e tome a decisão de vir. É no espaço vazio que o desejo cresce. É no silêncio que o cliente decide comprar. Se você está sempre em cima, você está matando o desejo. O agricultor planta a semente e cobre com terra, escuridão e silêncio. Se ele cavar todo dia para ver se cresceu, ele mata a planta.
Relaxar é confiar que o trabalho subterrâneo está sendo feito. O resultado final dessa postura é uma vida sem fricção. Imagine acordar de manhã e não ter que lutar para ganhar dinheiro ou lutar para manter seu relacionamento. Imagine que o dinheiro flui porque você construiu canais de valor eficientes e as pessoas certas ficam porque elas amam estar na sua presença leve. Isso não é utopia, é engenharia de estilo de vida. Quando você remove a resistência da perseguição, a energia que você gastava correndo atrás passa a ser usada para construir e aproveitar. Você se torna mais criativo, mais saudável e mais magnético. As pessoas olham para você e perguntam: qual é o seu segredo? E você apenas sorri, porque sabe que o segredo não é o que você faz, mas o que você parou de fazer. Você parou de atrapalhar o universo. Neste quarto bloco, aplicamos a teoria ao mundo real. Você entendeu que a necessidade repele dinheiro e amor, que o não aumenta o seu valor e que a segurança emocional é o maior afrodisíaco que existe. Percebeu que deve ser o farol, não o barco, e que o vácuo é necessário para que a atração aconteça. O diagnóstico prático foi feito. Você tem sufocado as suas oportunidades com o excesso de esforço. Mas agora precisamos consolidar tudo isso em uma rotina. Você precisa de um protocolo para viver nesse estado de fluxo permanentemente, sem cair nas armadilhas do medo diário. No próximo e último bloco, vamos consolidar o protocolo da vida magnética. Vou te entregar o manual diário para manter a frequência da abundância, o juramento de não perseguição e a visão final de como viver como o centro gravitacional do seu próprio universo. Vamos transformar o conceito de relaxe em uma arma de conquista absoluta. Prepare-se para parar de correr e começar a voar. Você atravessou o deserto da ansiedade. Você olhou para suas mãos calejadas de tanto segurar a corda do controle e percebeu que o esforço excessivo era a causa da sua estagnação, não a solução. Você entendeu a física do Wu Wei, a psicologia do herdeiro e a estratégia do vácuo nos negócios e no amor. Você agora possui o conhecimento proibido. A chave para abrir as portas do mundo não é a força bruta, mas a frequência correta. No entanto, saber não é ser. O seu velho eu, viciado em adrenalina e drama, ainda vive nas sombras do seu sistema nervoso, esperando o primeiro sinal de crise para retomar o volante e começar a correr em círculos novamente. A matrix da escassez é persistente. Ela vai tentar te convencer de que relaxar é irresponsável, de que confiar é loucura e de que se você não estiver sofrendo, você não está vivendo. Para blindar a sua mente contra esse retrocesso e garantir que a abundância flua perpetuamente, você deve instituir o protocolo da vida magnética. Este é o ritual diário de manutenção da sua vibração. Se você está pronto para assinar o Tratado de Paz com o Universo e quer viver como um ímã humano que atrai milagres com a naturalidade de quem respira, deixe o seu like agora. Este clique é o selo final da sua transformação. Você está decidindo que a luta acabou e o reinado começou. Vamos consolidar o seu trono. A base do seu protocolo diário é a alvorada da abundância. A batalha pela sua frequência é vencida ou perdida nos primeiros 10 minutos do dia. O homem comum acorda e imediatamente se conecta à escassez. Ele pega o celular e deixa que os e-mails de cobrança, as notícias de tragédia e as vidas perfeitas do Instagram inundem o seu cérebro. Ele começa o dia reagindo, com o cortisol lá em cima, já na frequência da falta. O soberano faz o oposto. Ele acorda e blinda a mente antes de tocar no mundo. A primeira regra do protocolo é: sem entradas externas, antes da calibragem interna. Você usa os primeiros momentos para afirmar a sua identidade de herdeiro. Você respira fundo e sente a gratidão pelo que já tem, normalizando a abundância. Você visualiza o seu dia fluindo sem atrito. Você diz para si mesmo:
Hoje eu não persigo nada. Eu faço o meu melhor e deixo o universo trazer o resultado. Essa calibragem matinal é como afinar um instrumento antes do concerto. Se você sai desafinado, a música do dia será um caos. Se você sai afinado na frequência da confiança, cada interação será uma harmonia. Durante o dia, você deve praticar a ação sem fricção. Relaxar não significa ficar deitado no sofá, esperando um saco de dinheiro cair do teto. Isso é delírio. Relaxar significa agir com intensidade, mas sem tensão interna. É o conceito de flow aplicado ao trabalho. A cada hora, faça um check-up do barômetro de tensão. Pergunte-se: eu estou fazendo isso com medo ou com inspiração? Os meus ombros estão tensos? A minha respiração está curta? Se a resposta for sim, pare. Você entrou no modo de esforço reverso. Você está empurrando o rio. Levante-se, respire, dê uma volta, reinicie o sistema. Volte para a tarefa apenas quando tiver recuperado a postura de desapego. O soberano entende que uma hora de trabalho inspirado e relaxado vale mais do que 10 horas de trabalho ansioso e forçado. A qualidade da sua energia impregna o seu trabalho. Se você cria um produto ou serviço com ansiedade, o cliente sentirá essa vibração e se afastará. Se você cria com alegria e leveza, o produto se torna magnético. A sua principal tarefa no trabalho não é apenas produzir, mas manter a sua vibração alta enquanto produz. Precisamos falar sobre a gestão do gap, o intervalo de fé. Existe um tempo entre o momento em que você relaxa e emite a intenção e o momento em que a realidade se manifesta. Esse intervalo é o vale da morte para a maioria das pessoas. Elas relaxam por 2 dias, não veem 1 milhão na conta e entram em pânico. Não está funcionando. E aí, elas voltam a cavar a semente. O soberano domina a paciência ativa. Ele sabe que o universo tem um tempo de gestação. Ele não vigia o forno. Durante esse intervalo, ele continua vivendo a sua vida com excelência, sem esperar. Ele trata o tempo de espera não como uma falha, mas como um período de preparação. Se ainda não chegou, é porque ainda está sendo preparado para mim, ou eu estou sendo preparado para aquilo. Essa confiança absoluta elimina a ansiedade da espera. Quando você não se importa com quando vai acontecer, você remove a última barreira de resistência. E, paradoxalmente, é quando você para de esperar que a campainha toca. O protocolo noturno envolve a arte de soltar. O sono é o momento mais sagrado de criação. É quando a sua mente consciente, o porteiro crítico, dorme. E o seu subconsciente, o construtor da realidade, assume o turno. Se você vai dormir preocupado, ruminando problemas e planejando batalhas, você dá ao seu subconsciente ordens de guerra para o dia seguinte. Você acorda cansado e em conflito. O soberano pratica a entrega noturna. Ele anota as suas preocupações em um papel para tirá-las da cabeça e diz mentalmente: Universo, eu fiz a minha parte hoje. Agora eu entrego o turno da noite para você. Resolva isso para mim enquanto eu descanso. Ele adormece na sensação do desejo realizado. Neville Goddard chamava isso de sleep in the state of the wish fulfilled. Dormir sentindo-se seguro, amado e próspero é a técnica de manifestação mais poderosa que existe. É um ato de fé. Você está dizendo que confia tanto na ordem das coisas que pode se dar ao luxo de desligar completamente e descansar. Um pilar central do seu legado é a proteção do campo magnético. Você não pode manter uma vibração de abundância se estiver cercado por pessoas que vibram escassez, reclamação e vitimismo. A energia é contagiosa. O soberano é implacável com o seu ambiente. Ele se afasta de vampiros emocionais, de noticiários sensacionalistas e de conversas sobre crise. Ele sabe que a sua mente é o seu maior ativo.
E ele não permite que ninguém jogue lixo nela. Ele busca a companhia de outros soberanos, pessoas que também operam na frequência da possibilidade e do relaxamento. Quando dois ou mais ímãs se juntam, o campo de atração se multiplica exponencialmente. Crie a sua bolha de realidade. Dentro dela, a crise não existe, a sorte é inevitável e a vida é um jogo ganho. Defenda essa bolha com a sua vida, pois ela é a fonte do seu poder. O clímax da sua transformação é a fusão com a fonte. Chega um momento em que você para de ver a atração como uma técnica que você faz e passa a vê-la como o que você é. Você percebe que não há separação entre você e o que você deseja. Você é a riqueza, você é o amor, você é a saúde. As coisas externas são apenas sombras projetadas da sua luz interna. Nesse estágio, o esforço desaparece completamente. A vida se torna uma dança. Você tem uma ideia e os recursos aparecem. Você tem um desejo e a pessoa certa cruza o seu caminho. Isso não é mágica, é alinhamento. Você removeu tanto a fricção do medo que se tornou um supercondutor da realidade. As pessoas olharão para você e dirão que você tem sorte. Você sorrirá, sabendo que a sorte é apenas o nome que os ansiosos dão para a engenharia do relaxamento. Mas lembre-se, o ego vai tentar voltar. O ego adora problemas porque problemas lhe dão uma sensação de identidade e importância. Eu sou o cara que luta muito. Abrir mão dessa identidade de guerreiro sofredor é a parte mais difícil. Você vai se sentir estranho por não estar estressado. Vai parecer que está esquecendo algo. Quando essa sensação vier, reconheça-a como um sintoma de abstinência do vício em cortisol. Respire fundo e reafirme: é seguro ser feliz, é seguro ter facilidade, eu mereço que seja leve. Reprograme o seu sistema para aceitar a paz como o novo normal. A luta não é uma virtude, é um estágio evolutivo primitivo que você superou. Chegou o momento do seu juramento da vida magnética. Este é o pacto final. A partir deste segundo, você declara que abdicou da força bruta. Você jura que não correrá atrás de nada que não queira ser alcançado. Você jura confiar na sua própria suficiência e na abundância do universo. Você não é mais um caçador faminto. Você é o jardim onde a caça vem descansar. Vá aos comentários e escreva a frase que define o seu novo estado de ser. O mantra do ímã humano. Eu não persigo, eu atraio. O que é meu encontra o caminho. Escreva com a certeza de quem já tem. Deixe o seu like se você escolheu o caminho do fluxo em vez do caminho da força. Inscreva-se no canal para receber a munição diária que manterá a sua frequência elevada. O mundo está correndo, suando e chorando. Você estará caminhando, sorrindo e recebendo. Vá e deixe que tudo venha até você. Até a próxima, na abundância.